Agenor Duque, você é de verdade ou um picareta? Louco. Acho que é verdade, só é verdade se as duas partes forem ouvidas. Você falou tudo, verdade. O nosso podcast aqui, o pessoal pensa que é um programa de humor. Não é um programa de humor, nós somos um programa bem-humorado. Jesus curou um cara cego fazendo lodo. Por que não só profetizou? Se ele é o alfa, o ômega, quer ver as pessoas falarem de mim aqui agora? Eu tô doido pra eles falar doce. No nosso programa, só pra dar golpe, né? Por que todas as promessas estão atreladas a Israel? Por que Israel é o relógio do arrebatamento? Porque o anticristo vai reinar em Israel. Porque Cristo voltará a Israel. Eu acredito que o atual presidente é o cavaleiro do Apocalipse. Você foi presidente dos Estados Unidos ou do Brasil? O Trump. Acho que já é o cavaleiro? Eu acredito que ele é o cavaleiro branco que vai trazer a suposta paz. Você acha que o anticristo já tá no meio da gente já? Eu tenho certeza. Quem já existe. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Música pra todo mundo, no mundo inteiro. Truque! Truco! Truque! Truco, ladrão! Truque! Puta! Pai de pai, certo que o nosso convidado de hoje é sério. Hoje recebendo aqui ele. Deus, obrigado, Senhor. O Senhor trouxe uma autoridade aqui no nosso programa. Com vocês, nada mais, nada menos que Agenor Duque! Não, é Duque! Agenor Duque! É Duque, rapaz! Agenor Duque, palmas aí pra esse camarada! Palmas aí, editório! Palmas aí, editório! Querido, rapaz, desculpa, você me desculpa, é porque o pessoal na internet, você primeiro sabe eu vou falar o seguinte, parabéns pela coragem. Isso foi uma pegadinha que o Duda te trazer pra um podcast desse, vagabundo desse aqui. Você tem que ser muito corajoso, viu, Agenor? É uma honra estar aqui com vocês, Deus abençoe. Então, Prazer. parabéns pelo trabalho. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Vocês são terríveis, cara. E é incontestável que Deus tenha abençoado vocês de uma maneira simples. Porque quando a gente leva o evangelho para as pessoas, e vocês conseguirem encontrar um caminho de levar o evangelho, a palavra de uma maneira descontraída, a pessoa consegue... Acho que é verdade, só é verdade se as duas partes forem ouvidas. Vocês são pessoas Você falou tudo, verdade. O nosso podcast aqui, o pessoal pensa que é um programa de humor. Não é um programa de humor, nós somos um programa bem-humorado. Nós somos bem-humorados, não é um programa de humor, porque o assunto aqui que a gente trata é sério. Eu tô trazendo um cara que é sério. E eu quero te falar, a gente se conheceu pessoalmente agora, tem 5 minutos. Mas o que me fez muito convidar o senhor aqui, eu agradeço muito sua confiança em nós, em vir no programa, porque o podcast é uma pegadinha, velho. É verdade. Se os caras o estão último que eu vi, o último que eu participei, pelo amor de Deus, quase que Não, muitas pessoas não gostam de podcast, nós já recebemos muito não de muitos artistas que eles têm medo mesmo. Tem muita gente que tem medo. Pode ficar à tem vontade medo. aqui. Mas eu quero te confessar uma coisa aqui. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre tive muito preconceito com relação ao senhor. Preconceito mesmo. Sim. De verdade, de verdade. E duas ou uma, eu vou sair daqui hoje ou com um conceito, que não vai ser pré mais, que o pré é você ter um conceito antes da hora. Tá bom. Porque a gente sempre acompanha na internet os recortes, né? E acaba não sendo justo o nosso julgamento. Então eu sempre fui muito preconceituoso. Eu sempre fui muito preconceituoso, não. Tive alguns preconceitos com relação ao senhor. Mas um amigo nosso em comum, que é o Duda. Um dia, irmão. Os comentários, eu confio muito no Duda, porque o Duda também é um cara muito de verdade, né? O Duda também não tem paciência pra essas conversinhas. Não passa pau, principalmente pano pra comédia. E como eu vejo que vocês são muito ligados, aí um dia eu fui falar com ele sobre isso. Aí eu falei assim, mano, esse é Agenor. Eu falei com ele, cara, esse é Agenor, pelo amor de Deus, velho. Não dá não, cara. Esse cara, Duda, pelo amor de Deus. Aí ele começou a falar do senhor. Amém. Quando o Duda começou a falar do senhor, e eu conheço o Duda. Aí você teve certeza, Não, aí eu falei assim, o cara não vai nada mesmo, não. Aí você falou, realmente. Tá amigo do Duda? Não, mas ele começou a falar do senhor de um jeito, cara, que eu falei assim, cara, você me despertou curiosidade de poder fazer a justiça, de ouvir um pouco mais, pelo menos da voz, né? E aí ele falou assim, eu falei, você conecta aí pra gente fazer o podcast. Foi o dia que a gente estava no restaurante, que ele te ligou, veio pro senhor, e o senhor foi muito gentil, muito educado comigo. Eu falei, cara, vai ser legal. Mas é tão interessante que o preconceito é tão grande com relação ao senhor, que só de eu falar que ia gravar com o senhor, muita gente veio me discriminar. Isso é normal? Você já acostumou com as pessoas fazendo julgamento sem te conhecer? Na verdade, só fazendo referência à sua palavra, mandar um abraço pro Duda Lisboa, um amigo querido, verdadeiro. Eu creio que homens nos apresentam homens e Deus nos apresenta verdadeiros amigos. Como disse Salomão, é o rei Salomão, em todo tempo terás um amigo, na prova nasceu o irmão. E o Duda é o irmão que nasceu no tempo da prova. Eu nunca vi um profeta da Bíblia ser aplaudido. Eu nunca vi. João Batista foi decapitado, Elias foi ameaçado, a própria família de Moisés que se opôs contra ele, Jesus não foi. Então essa tese hoje de profetas, de homem de Deus que querem estar puxando o saco de Bolsonaro, puxando o saco de fulano, de Beltrano, de Ciclano, está no meio da mídia e não consegue levar Jesus a essas pessoas.
fica anos caminhando com ela e querem ser o foco que tem que aparecer é Jesus. Então, eu sempre digo uma coisa que o saudoso missionário Davi Miranda falava. E o missionário Manuel de Mello, que foi a pessoa que eu aceitei que Jesus através da vida dele. O dia que pararam de falar mal desta igreja, porque está caída como as outras. Então, o dia que pararam de falar mal, enquanto falarem da gente, é porque alguma coisa está acontecendo. Ninguém fala de quem não é nada. Então, eu aprendi a lidar com isso. O que importa é saber que eu durmo em paz, sou homem de uma só mulher, aceitei Jesus com 9 anos de idade, vim de uma família judaica. Minha bisavó morreu no Holocausto. Até os 9 anos eu não sabia que era Jesus Cristo. Eu nunca comi um torresmo, nunca comi um presunto. E depois, aos 9 anos de idade, a minha tia foi acometida de uma doença desenganada pelos médicos. E a minha mãe, ouvindo um rádio, escutou a Igreja do Brasil para Cristo. E nós fomos lá e a minha tia botou uma bola de cabelo para fora. Meu Deus. Uma obra de magia. E eu falei, ué, esse Jesus, ele existe mesmo? Porque até então, no judaísmo, o Jesus não é um Messias. Segunda vez que você fala de judaísmo. Muita gente te condena de você estar judaizando a igreja. Por que tem isso? Porque, tipo assim, o cara tá transformando a igreja... Uma sinagoga. Exatamente. Na verdade, assim, é um problema muito grande. Essa é uma das maneiras que as pessoas mais me odeiam. Acho que é uma... Nós não celebramos as festas pagãs. E eu sei que isso vai repercutir de uma maneira muito grande. Como, por exemplo? Natal. Como, quem é Star? Star é uma deusa, por quê? No Norte e Nordeste, as pessoas, quando a pessoa tem Minas Gerais, tem muito filho, fala, fulano tem filho que nem coelho. Por que uma data da Páscoa, que é uma festa cristã, e uma festa judaica, as duas religiões celebram a mesma festa, se celebra o ovo? O que tem a ver o coelho? Tá faltando um coelho aqui, vocês estão com preconceito aqui. Então, porque Star era a deusa da fertilidade. Então, por que se apregou o coelho? Quem nasceu dia 25 foi Tammuz. Quem era Tammuz? Tammuz era um filho que Nimrod, que era o homem que deitou-se com a sua própria mãe, que matou seu pai, tiveram um incesto, nasceu Tammuz. Que dia nasceu Tammuz? Entra no Google aí e pesquisa, pô. Entra no Google, um site de busca, que dia nasceu Tammuz? O deus Sol, o deus dos assírios, o deus dos babilônicos, dia 25. Quando ele morreu, ele caiu com o seu corpo em cima de uma caça. A caça pegou ele caiu em cima de um pinheiro. Samiramis, sua mãe, falou, ou Semiramis, em português, falou, meu filho tá aqui. E ele vai reencarnar, ele vai voltar para nós. Então, quando um pastor coloca... Você pode me criticar, eu já tô acostumado já. Então, quando um pastor coloca uma árvore de Natal em cima do... A Bíblia diz, Deuteronômio 18, verso 28 e 29. Não colocarás, não plantarás nenhuma zerrá, nenhum totem sobre o altar do Senhor teu Deus, porque o seu Deus abomina. Aí o cara me pega e bota uma árvore de Natal em cima do altar. O que é uma árvore de Natal? É reencarnação. Semiramis falou, agora vocês vão adorar o pinheiro, porque meu filho reencarnou no pinheiro. Então, o que o Senhor diz? Quando Deus deu a ordem em Levítico, falou, olha, vocês vão celebrar as minhas festas. Não existia o judaísmo. Se você colocar na ponta do lápis, Moisés foi um egípcio, nunca colocou os pés de Israel. Então, Deus ordenou o quê? Celebra as festas, que é a festa da Lua Nova, Pessa, Shavuot, que é as festas das semanas, que nós chamamos em português de Pentecostes. Quando nós, em hebraico, começa a semana falando Shavuotov, uma boa semana. Semanas. Então, 50 semanas após a Páscoa, Pentecostes. O Brasil é pentacampeão. 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. Então, Deus falou, celebra a festa dos tabernáculos, que pouquíssimos homens celebram. Só um parênteses aqui, não sei se é a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecostes. Os judeus têm uma tradição, eu falo que eu estava em Israel uma época que isso aconteceu, que eles ficam em tendas. Em que período que é isso? Porque esse é um problema lindo. Eu acho lindo. Você ganhou meu coração. Eu achei maravilhoso, que é para eles se lembrarem da raiz, né? O cara, eu tava no hotel, neguinho que tava na cobertura, na suíte presidencial, tava lá embaixo na tenda. Porque é um período que eles ficam na tenda para nunca esquecer de onde eles vieram do deserto. Você me falou, você lindo vai isso. Aqui com uma impressão minha, boa ou ruim. A sua já me ganhou, porque aqui você já me ganhou. Porque nós evangélicos temos um problema muito sério. O camarada onde chegou possesso, na miséria, nas drogas, com problemas graves de alcoolismo, demora um ano, o cara já esqueceu, já falei aí, já quer montar a igreja dele. O povo judeu tem algo muito sagrado dentro deles. Nunca pode viver. Hoje são ricos, mandam na economia americana, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo. Um país que é menor que o estado de Sergipe, é Israel, e
o povo que mais tem prêmio Nobel na ciência, na matemática, na física, em todas as áreas. Mas há uma época que o cara tem que sair lá, até mesmo o Mark Zuckerberg, que não é um judeu, mas não é muito a sério, até mesmo o Roberto Justus, dono do Safra, tem que sair da casa dele e dormir 7 dias numa tenda. Pra quê? Nunca podemos esquecer de onde a gente saiu. E o crente esquece 1 mês, 2 meses, 3 meses na igreja. Vou montar minha igreja, esquecer de onde veio. Então, algo muito sério. E essa festa é uma festa... Então, nós celebramos essas festas. Aí as pessoas falam assim, por exemplo, eu não coloco árvore, mas eu coloco a tenda. Nós celebramos Yom Kippur, dia de perdão. Celebramos a Páscoa, da maneira como tem que ser celebrada. Então, tudo do jeito que... E como é que tem que ser celebrada a Páscoa? A Páscoa tem que ser celebrada 7 dias antes da Páscoa. Você tira todo o fermento. O pão, por exemplo. O que a Bíblia fala sobre pão? Porque não se fala nisso nas igrejas. Não fala. Então, por exemplo... Mas tem que ponto que tá errado. Também você não condena quem faz também, não. Não. Só que quando aí que tá o problema. Eu não condeno. Mas eu falo. Eu tenho programa de televisão no Brasil inteiro e eu falo. Você que celebra... Com pão com fermento. Com bom fermento. Tá errado. Por que é fermento na Bíblia? Pecado. Um pouco de fermento não é verdade toda a massa. Se é para celebrar como ele fez, uma coisa que a gente tem que bater continência. Eu fiz, por exemplo, quando eu concluí meu curso teológico, não doutorado, quando eu fiz meu bacharel na PUC, a Igreja Católica faz a hoste sem fermento, porque fermento é pecado. O pastor vai lá, pega um pão puma sovado, um pão puma e faz. É um pão sem fermento, porque fermento na Bíblia, porque 7 dias antes da Páscoa se tira todo o fermento da casa, porque o fermento na Bíblia representa pecado. Então se tira e nós celebramos a Páscoa sem fermento. É isso. E o fermento que é o negócio que faz crescer, né? Incha. Aí você tem que parar de comer, viu? Eu vou te Você dar tá um em murro. pecado. Eu só não te dou um murro na cara, porque eu tô com uma autoridade aqui. Não, mas ele Eu falou que o vou- fermento faz inchar. É, rapaz, tá complicado o negócio. Fala em engordar, o senhor emagreceu Emagreci. absurdamente. Se O que você que você entrar... arrumou? Posso falar aqui, pegar uma deixa? Ah. Fica à vontade. Na verdade, eu passei um vale, comprei uma emissora de televisão lá no Brasil, fui enganado por uma pessoa, gastei 18 milhões de reais. Tá brincando. E entrei num vale, quero mandar um abraço para um amigo meu, o apóstolo Anderson, que é um irmão que me ajudou. E o meu pastor aqui, que eu tô debaixo da cobertura dele, é o pastor Benihim. Sim. Eu conversei com ele, ele falou, faça um jejum de 21 dias, depois um jejum de 40 dias. Eu falei, não. Ai, não, 40 dias eu não vou aguentar. Porque eu tinha 128 quilos. E aí, ele falou, você tem que fazer esse jejum assim, assado. Daí lá, eu escrevi no meu canal do YouTube, lá aqui no Duque Oficial, os 3 jejuns que mudaram a minha vida. Tomando, deu 70 dias. E em 70 dias, a resposta que o pastor falou não aconteceu. E ele falou, faça mais 10 dias. Quando deu 80 dias. E aí eu tive que... 80 dias de jejum? Das 6 da manhã... Não, desculpa. Esses dias todos só água e legumes e frutas. Meu Deus. Mas aí... Vai emagrecer mesmo. Foi bom que foi. Foi bom. É, ué, você pega depois o link dele lá. Eu vou pegar o link de sua mãe. No Brasil não tem... Aqui tem uma tal de gestão, tem uma mondiora. Mondiário. Manjaram. Lá não existe Aqui, isso. emagreceu com isso. Foi mesmo. Aí, você tá Vai. condenando dedinho de condenação? Aqui, é condenação, aqui, ó, emagreceu com isso, meu filho. Ele foi tomar um mundial, o mundial Jejum que é bom, eu fui tomar manjar, mas tomei com um pão desse tamanho, cheio de presunto. Não deu certo, não. O Astor, ele fez uma cirurgia no estômago, o que você fez? Eu grampo, né? Grampeou. Não é certo isso não é nada? É que eu comi os grampos, por isso que eu engordei. Eu comi os grampos tudo. Tudo é gostoso, rapaz. Rapaz, a luta, esse negócio de emagrecer. Aí, no jejum, o senhor conseguiu perder esse... Quantos quilos o senhor perdeu? Aí eu tinha 128, e aí eu vou falar a verdade, não tomava água. Aí o médico falou pra mim assim, comecei a fazer uns exames e tal, aproveitei, fazer exame, uma vez por ano tem que fazer. Depois dos 40 tem que fazer aquele exame como não gosta, né? Depende do homem, né? Tem gente que gosta. Né? Tem. Todo mês. Deus, Ele Ah, acha que ele é todo mês. É mesmo, viciou. E cara. ele Ô, vai, é o Genô. seguinte, tem um aqui nos Estados Unidos, É. tem uma instituição que é os ex-jogadores de basquete, Não. os dedão desse tamanho, ó. Meu Jesus, me arrepiei todo dia. Varão, não tem coisa dessa não. Aqui. Rapaz, guarda um exame, viu, rapaz? Tira. Gosta? Quem que levou flor pro médico? No Levei. primeiro exame dele, levou O médico flor ficou pro bravo médico. comigo, pô, ele veio a florzinha pra ele, O doutor. médico ficou senhor- bravo com ele. Ficou bravo, me deu dedada forte. Deixa quieto. Vamos lá. Aí eu comecei a fazer o exame, Irmão do até esse céu, exame aí a que você plateia tá falou. tipo assim, onde nós trouxemos um Meu homem, pelo Deus. amor de Deus. Mas aqui, mas a resposta, aí depois do E a resposta jejum, a veio? resposta veio. Veio. Depois de 80 dias? Veio, e daí destravou, liberou tudo, tava travado, graças a Deus. E aí eu não tomava água. E aí o médico falou pra mim assim, você não toma água? Eu falei, eu faço programa de televisão, eu oro e abençoo, e quando tô pregando. Fui ver os zins. Quando eu fui ver os zins,
Todo mundo sabe, eu era viciado em Coca-Cola, tomava muito Coca-Cola. Aí, mas tomo 0. Aí ele falou assim, você toma água, rapaz. Eu falei, mas como é que você vai comer uma pizza sem dar uma coca? Vai comer um churrasco sem coca, desculpa a palavra. Como é que eu vou dar uma rotada? Ué, Eu brinquei exatamente. com ele, né? Aí ele falou assim, já que você tem um conhecimento político, influência, já entra na fila, você vai precisar de uns rins logo. Sério? Aí você falou assim, mas tô vendo, meu pastor é Benihim. Ai! Boa, Esse cara é muito bom. Meu pastor é Esse Benihim. cara, rapaz, eu te assisti aqui, agora pessoalmente aqui, só deu. Você é pois bom, é, é bem pra caramba. Não, e pior que eu botei no meu cachorro de Benny. É mesmo? Ele ficou bravo, senhor. Eu falei, pastor, eu coloquei o nome do meu cachorro, meu dog, de Benny. Você quer gostar aí? Não gostou, não. É mesmo? Aí, beleza. Aí, bom, aí comecei a tomar água. Comecei a tomar água, não tomava água, agora tô tomando 3 litros de água por dia. Ai, que Olha bom. só. Aí, pronto. Aí foi nessa, comecei a fazer a educação alimentar. Mas vamos lá. O senhor é um homem, de certa forma, um pouco polêmico, né? A carinha dele é polêmico que assim, ó. Que esse menininho levado, sabe? Sou mesmo. Fiquei sabendo que foi num programa no Brasil aí que deu um... Teve uma confusão no programa do Ratinho? Teve uma... O que você arrumou? Rapaz, aliás, nós recebemos aqui o Xaropim. Eu perdoei ele, porque, na O verdade... Xaropim também te avacalhou lá? Mas aquilo ali foi um complô ali? O que foi aquilo? Na verdade, eu fui chamado para participar e Deus me usa num monte de revelação e libertação. E aí, quase pegando... Mas é brincadeira o negócio dele ou não? Sim. Da operação. Não, eu só diminuí. Eu não fiz a bariátrica, não. Você já ouviu falar num negócio chamado balão? Já ouvi falar. Eu botei esse miserável. Coloquei esse miserável, uma bexiga desse tamanho aqui, ó, a barriga. Ele pega metade do seu estômago. Bom, eu fiquei um mês só vomitando, passando mal. Me ligaram do programa do Ratinho da Produção. Olha, a gente quer fazer um programa com você. Eu falei, que dia? Amanhã. Aí eu orei a Deus, Deus falou, pode ir. Mas o senhor falou assim, eu vou dirigir a tua vida. Só que a minha mulher falou, pô, você não vai arrancar esse balão amanhã? Aí eu fui. Quando eu saí do hospital... Oi, cara, gente. Aí eu saí... Já fez endoscopia, não? Não. Você já fez? Não. Sabe assim, né? Falei pra um filho meu na fé, falei, mete o pé pra SBT, vambora. Encostei a cabeça no carro, quando ele parece que fiz isso. Ele falou, chegou. Entre eu sair do carro e entrar no ar, você vê que quando eu entro no ar, eu tomei os 11. Ainda usava óculos na época. Aí tava eu, Padre Quevedo, uma psicóloga. Olha essa imagem aí dele chegando lá. Hoje o nosso assunto é exorcismo. Pastor Agenor Duque está aí, pode entrar, pastor. Pode entrar. Como é que vai? Como é que vai, pastor? Tudo bem? Dá uma água para ela lá. Leva ela para tomar água. Isso é demônio. Será Isso que é demônio. resolve? Daí mesmo, demônio. Daí mesmo. Daí mesmo eu dou a ordem. Vai embora. Daí eu dou a ordem. Vai embora. Sai! Aí ele começou a botar a imagem de pessoa possessa por entidade, tal, tudo, tal. E Deus falou pra mim, leva uma membro da igreja que mexia com feitiçaria, etc e tal. Não casado com mulher, não casado com homem, gostava só com mulher. Eu odiava a mulher, foi violentada, era mestre de sala. Abre sala, acho que é abre sala, do carnaval. Absala é árabe. Absalão. Absalão. Abre alas, acho que fala. Sim. E levei ela, e ela quebrava banco, manifestada com o demônio. E aí, ele falou assim, aí ele começou a soltar as imagens e tal, se a produção achar depois. No meio disso, a pessoa caiu possessa, no meio do povo. Que isso? Aí, pai, a galera começou a correr pra lá e pra cá, e eu fui pra cima. Aí veio aquela diretora, acho que é a Beth Guzzo, falou, não é pra deixar ele ir. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Quando eu coloquei a mão, aí eu falei, o Senhor te repreenda, Satanás, em nome de Jesus, tal. O Espírito Santo me disse, você tá no laço, você caiu no laço. Que isso? E eu vou te livrar aqui. Mas tira a tua mão, que isso não é demônio. E aí, gente desmaiando, gente correndo, e aí veio o segurança, morenão, se levantou ela, e ela saindo entrevada, e o Ratinho, tira do ar, ao vivo, tira do ar. Beleza. Nisso o Espírito Santo me falou pra mim, você tá no laço, mas eu tô sob o controle da sua vida. Nisso teve um intervalo, quando voltou, ele virou pra plateia, falou assim, tinha umas 1.000 pessoas, 800 pessoas, que acha que aquela mulher tá com cramunhão? Nisso, a plateia inteira levantou a mão assim. E nisso, quando ele saiu, falei, ué, todo mundo tá olhando, dizendo que sim. E eu tinha acabado de fazer endoscopia. E aí, ele virou pra mim. E você, pastor, o que você acha? Ixi.
Por um segundo, quase eu caio. Eu falei, tem algo errado aqui. Como tem algo errado? Eu falei, eu não estou em pecado. Todo poder foi dar o nome de Jesus, eu coloquei a mão e Deus falou, alguma coisa está armada. Você armou para mim, você quer armou para mim aqui. Aí ele disse, como é que você fala com isso desse jeito? Eu falei, eu tô falando, tá vendo essa moça aqui na frente, aqui, ó? Aí ela tinha 160 legiões de entidades, ela era mestre de bateria, de escola de samba, ela não gostava de mulher, ela quebrava os bancos da igreja, hoje ela tá liberta. Ele sentou, começou a conversar com ela, a entrevista de 15 minutos, foi o programa inteiro. Bom, quero saber, se alguém está sendo enganado, sou eu o pastor. E aí nisso eu falei, eu não arredo o pé, a psicóloga deu a opinião dele, o padre também, e eu falei, olha, aqui tem uma armadilha. E nisso ele obrigou o diretor a descer. E o Espírito Santo falou, não mude de ideia. E quando chegou na hora, no final do programa, ele desceu e falou, a gente armou para envergonhar ele, mas não deu certo. Eu falei igual o Xaropinho, rapaz! E aí acabou, aí eu pedi, não é que eu fiquei com mágoa, eu falei, aí quando acabou o programa, o Xaropinho falou assim, Arão, eu tava intercedendo, porque ele é crente, serve de Deus, né? Ele comentou isso aqui mesmo, não comentou que ele orou? Nos bastidores aqui, ele falou mesmo. É, ele falou pra mim, aí eu falei, ó, Barão, te perdoo e tal. Aí ele falou, pô, outro dia dá um toque, né? Porque. Podia falar. Podia Vai que eu caio nessa, né? Pô, em nome de Jesus, aquele dia é pra acabar com a minha vida. Por falar em ator e atriz. Uma luz, né? Vai falando. O podcast O que tá acontecendo? Não, vamos, fica à vontade, tá tranquilo. Tá congelando tudo, que Ô, Genô, vou te fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Eu sei que você e o Valdomiro estão de boa, né? Parece que eles se alinharam, né? Sim. Tinha umas guerras vocês na internet aí, um falava, outro respondia. Que bom que fiquei feliz de saber que vocês estão tão bem. Graças a Deus. Mas teve um episódio que eu não sei se eu quero te falar a impressão Inclusive, minha. ele imitando é bom demais Presta também. atenção, rapaz, deixa aí eu quieto, filhinho. Já deixa isso em paz. Você tá endemoniado. Um abraço, apóstolo. Deus abençoe o senhor, a pastora Raquel, a Bispo Francileia, toda a posição do Mundial. Uma coisa, Apesar que os não apóstolos não corta meu raciocínio Tá. aqui, não. Pera isso. É porque é o seguinte. Tem Você uma tá época. endemoniado. Tem uma época que eu queria saber se isso foi uma coincidência. Passando por prova. Esses lobos. Esses lobos. Mas tem uma época que alguém deu uma facada lá no Valdomiro. Misericórdia. Calma, eu não acabei a pergunta. Não, eu só tô pensando. Não, o já buraco sabe- ele quer vai me levar. Não, ele tomou uma facada. Eu não sei se foi, mas logo uma semana depois, eu vi um cara entrando pra tentar dar uma facada também. Não sei se a ordem dos acontecimentos foram essa. Meu Deus. E você chegou e falou: não, deixa, tira a faca dele não. Porque o inimigo não toca aqui é o ungido do Senhor, tinha outras palavras, né? Tocou no outro, né? O inimigo não toca. Nessa hora eu falei assim, rapaz, esse Brasil não é pra amador não, bicho, esses caras são profissionais demais. Esse agenou truque aí é terrível. Rapaz, me conta essa história. Me fala. Essa agora você ligou pro Brasil pra incomodar o Satanás. Não, mas Ele tava não, quieto. eu tô Vou falando, falar, eu tô vou fazendo falar, papel vou aqui falar. de muitas pessoas que pensaram. Tá bom. Tipo assim, pô, o cara armou com um ator lá pra fingir que tá dando facada pra jogar em direto pro outro. Mas as pessoas pensaram isso, não pensaram? Pensaram. E quanto que aconteceu, de Vou falar a verdade? verdade na real. Eu tô acreditando que você tá falando aqui é Vou ter que verdade. envolver um outro nome de uma pessoa. Ah, Zé é seu, eu não tenho nada disso não. vamos Ah, embora. vai. Ana Paula Valadão. Não, não é. Ah, tô brincando. Essa Ah. deixa pra depois, no final. Não, sai essa é dela. minha maninha, não mexe com minha mana, não. Não, mas tô aí é o brincando. seguinte, Tá bom, vai. Ela não foi da tua linha, tá bom. Ela recebeu bem, você. O cachê que ela Não recebeu. foi? 60 mil, você sabe. Não fala assim da minha menina, não. Bom, o que aconteceu? O meu fato foi 3 anos atrás. Antes do Ah, não fato. foi naquilo, não. É isso que eu queria saber, se não Era foi um na pastor ordem. da Mundial, ele veio, Ah. puxou a faca pra mim e ele tava manifestado mesmo. Tanto é que esse rapaz, um abraço pra ele, ele é de Guarnazes até hoje, nossa igreja lá. E aí, beleza. Eu tava tomando banho e o culto dele é às 7 horas da manhã, o meu é 9 da manhã. E aí eu liguei a televisão pra tomar banho, eu tomando banho e tal. E aí deixei a televisão ligada. Quando eu saí, ele tava limpando as mãos. Quando eu saí do banheiro, tava o segundo dele já. E eu falei, o que aconteceu? Tal. Aí o cara falou, ó, posso comer tomar facada? Eu não vi o momento da facada. Mas aí reprisaram. Eu tava dentro do banho. Aí eu mandei um áudio. Apóstolo. Aí minha esposa, Bispa Ingrid, um beijo, amor, te amo. Apóstolo, aqui é o Agenor, tal. E mandei um áudio pra ele. Mandei isso. E 3 anos após esse fato, pode ver a data, tudo no YouTube, dá pra mudar. Quando aconteceu tal, uma pregadora veio e falou assim, né? Esses atores que contratam pessoas que enganam, só um trouxa pra não saber que é manipulação. Ela falando. E eu Sim. vou dar o nome dela que a gente já se fez as pazes, né? Mas, quer dizer, da minha parte eu liberei perdão pra senhora. Né? Acho que o seu eu não sei, mas tomara que sim, pra ser salva, né? Senão não tem como Senão entrar não no céu. vai. É. E aí a pregadora falou que
era manipulado. Eu falei, tu nunca expulsasse o demônio? Tu nunca expulsou um demônio. Eu nunca vi Deus te usar para expulsar um demônio. Quem é você para falar de ungido? Até porque ela pegou mais pesado que o apóstolo. E eu entrei na briga. Eu falei, nunca vi você expulsar um demônio. Agora, e aí, beleza, aí eu falei assim, tu fica na tua, tu canta, tu prega, porque Saul estava endemoniado e Davi falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E ela pegou pesado, que eu e Valdemir tínhamos contratado 2 atores. Eu falei, por que em vez de tu cuidar da tua vida pessoal, porque se eu citar o nome de um cantor aqui Como é que famoso... seria o Valdomiro falando com ela, assim? Se eu citar, minha filha, um cantor famoso, e eu citar o que tu tem com o filho, vai dar demônio. Você tá entendendo? Fica na sua vida. Raposa! Raposa. Aí no outro dia, esse cantor, que é um grande amigo, veio lá, falou, vamos deixar isso quieto. E aí eu entrei na minha sala, meu advogado falou assim, meu secretário falou assim, tem 4 advogadão aí. 4 advogados. Falei, pode, quem tem medo de advogado é ladrão. Ué. Manda dar pra dentro. O que tá acontecendo? Aí o cara falou, vou deixar isso pra lá, tal. Os advogados, vou te processar, não sei o quê. Falei, beleza, irmão, você vai processar? Faz o que você quiser fazer. Aí eu falei pra esse cantor, né? Manda rapar fora, tá bom? Ou vai querer subir o caldo. Aí o advogado falando alto, falou assim, você não vai falar dentro da minha casa. É o seguinte, doutor, vou pagar a sua indenização. Só que tem o seguinte, eu pago, nós vamos pra justiça, eu vou pedir o DNA. Tá bom? Vou chamar o programa do Ratinho. Vamos pedir o DNA. Lá eu vou pagar, mas vou pedir o DNA. Não, acabou a conversa. Vamos para apóstolos é crente, deixa isso pra lá. Então essa cantora e pregadora começou, foi ela que semeou essa Ela que fez essa... Reboliço, fez reboliço todo. Rapaz, é interessante isso, porque é o seguinte, a Bíblia fala, eu não sou um entendedor de Bíblia como o senhor, mas ela fala que Deus odeia o pecado, mas ele abomina. A Bíblia destaca as pessoas que botam um contra o outro. É verdade. Foi o que ela fez. Então você entende que para Deus existe quando uma pessoa leva fofoca, semeia contenda, a Bíblia fala que Deus odeia o pecado, mas ele abomina. Quer dizer, ele mais do que odeia, ele abomina, quer dizer, isso fere mais o coração de Deus. Quer né? ver as pessoas falarem de mim aqui agora? Em língua hebraica. Eu tô doido pra falar de você. No nosso programa, só pra dar ibope, né? Vai. Há um pecado na cultura Do dia hebraica bota as maquininhas pra pagar. chamada- Não funcionava, não tinha. chamada Lashon Hara. O que é Lashon Hara? Como disse o meu amigo, pecado tem níveis. Quando eu aceitei Jesus nas Assembleias de Deus, o pastor Deiró foi a pessoa. Eu aprendi que pecado é tudo igual. Mentir, falar palavrão, roubar. Tá? Como você bem falou, pecado tem níveis. Pecado, transgressão, iniquidade e abominação. Lashon Hara, porque se eu tô falando aqui, nós 3 aqui, mal do Duda Lisboa, e o Duda não tá aqui, eu tô te matando, porque eu tô contaminando você. Eu tô falando mal eu tô destruindo a mim mesmo, porque eu não sou Deus para julgar alguém. E eu tô ferindo o meu próximo. E a Bíblia diz, maldito é aquele que se fere o seu próximo meu culto. Lashon Hara, segundo a tradição judaica, é pior que assassinato, idolatria e... Feitiçaria. Não, é isso. Feitiçaria, adultério e idolatria. As 3 coisas. Se você pegar idolatria, assassinato e adultério e somar os 3, Lashon Hara é o pior. Então a pessoa, como você bem colocou, maldito é aquele que fere o seu próximo culto. 6 coisas o senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina, aquele que semeia contenda dos irmãos. Mas já perdoei ela e acho que o pastor Abílio Santana ali no Gideões Missionários de uma obra também lavou a alma de muito pregador, porque não é só de mim, do apóstolo Valdemir, falava mal de todo mundo ela falava mal. Teve uma vez que eu vi também, eu não lembro qual a situação, mas eu falo que são coisas que me lembram do senhor, de um garoto que parece que só tinha como um filho. E ele resolveu rebelar lá, rapaz, e ele saiu falando umas coisas assim, depois apareceu de novo um vídeo com o senhor e ele. Parece que tinha dado um corretivo, né? Falei, cala a boca, menino, eu vou falar direito aqui. Que treta foi essa aí? Pai, Ele tá bem agora com o senhor? Vocês estão tá bem? bem, tá lá na igreja, Tá lá? tá bem. Ele andou dando umas viajadas lá, né? Nessa, Aí você chamou... Eu falei assim, rapaz, se a porta ter pegado esse menino na reta, rapaz, deve ter dado corretivo, né? Na Depois verdade, ele apareceu, ele falou, não, que eu sou da família, que eu... Parece que ele queria um carro, que não tive. na verdade, assim, minha mulher, a minha esposa, a gente... Aliás, o senhor teve a mesma unção que eu e o Gilvan. Casar com mulher bonita, graças a Deus, né? Deus é bom, né, mano? Deus é bom, rapaz. Cara feio desse, cara. Nós aqui, 3 acabados com 3 mulheres Não, 3 bonitas. acabando. Deus Não fala é assim bom. por mim, não. Ô, pastor, só aqui, ó. Você viu aquele macaco aí, babuíno, que tem a bunda pelada? Aqui,
Ai, meu Deus do céu. Igual bunda de babuinho. Oh, meu Deus do céu. Aqui, na sua igreja a gente expõe o irmão assim? Na sua Expõe. igreja? Pode. Lá expõe. Ah, lá pode. A verdade tem que ser revelada. Pronto, entendi. tomou. Fica pelado, eu sou então. da igreja dele. Fica pelado aí pra ver. Pô, Isaías pregava assim. Ué. Pra chamar... pegava pelado, Isaías. Então. Então, A esposa do Ken West também foi no Goiânia lá pelada. Pra que isso? Mas vamos lá. e aí essa minha mulher falou, vamos adotar esse cara e tal. Eu falei, pô, vamos adotar um cavalo velho. Pô, é embaçado, né, cara? Sim. E eu fui contra aí. Eu não queria adotar, porque eu falei, mas aí, pô, minha esposa abriu mão da vida dela, a Ingrid é um presente da minha vida. E aí, só que não é querer adotar, é um processo, tal. Outro dia eu coloquei no joelho, eu falei, Deus, minha mulher quer essa ideia, e o cara veio no sentimentalismo, eu não tenho mãe e tal, não tenho mãe e tal. Eu falei, pô, amor, um cavalo velho, a gente já decidiu. E aí o cara já queria mandar, pô, queria mandar na igreja, Já queria queria, tal. eu sou filho, Já sou meteu herdeiro. meu nome de Duque e tal. Eu queria herança, Ele eu devia queria. ser um truque. Ele é o truque. Pô, aí eu falei, pô. Aí eu coloquei no joelho e tal, e ele ficou nervoso, porque não deu pra adotar e tal. Porque eu falei, eu não vou assinar. E aí Deus começou a revelar nisso, quando eu falei, não, que Deus podia ter movido meu coração pra aquilo. Não que eu sou contra quem adota, mas vamos, pô, se é um homão, pô. Quantas pessoas? Foi minha mãe, minha esposa, por exemplo. Eu ia te pedir pra você me adotar. Então Pelo não amor vai de ter Deus. jeito, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos me dar uma Aí, adotadinha. depois ele veio. Ai, Dudinha. E seguiu a vida dele, casou, e Deus abençoe a vida dele. Ah, que bom. Tá tudo certo também. Tudo certo. Alan, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Mas não é na vontade de Deus. Eu não tenho nada contra quem adota, mas... Claro que não. Né, e ele tava, cara... E eu senti Aqui, me que... fala das campanhas. Não, deixa eu falar Vai, também, vai, mano. vai, Pelo vai, amor de fica à Deus. vontade, fica à As vontade, fica à campanhas vontade. que o senhor coloca lá, Pão de das saco. pessoas fazer e tal. Isso tudo vem, você sonha, pede direção a Deus, ou você acorda um dia e fala assim, bicho, hoje eu vou beber água com sal. Eu vou apimentar a pergunta. Vou Hoje eu vou apimentar a beber sal pergunta. grosso com água, um pouco de limão. Eu vou apimentar a pergunta. Bota. Agenor Duque, você é de verdade ou um picareta? Ô, louco, boa pergunta. Quer viver na América? Então me diz, qual a sua dúvida? Olá, eu sou Leda Oliveira da AG Immigration e a pergunta de hoje é: como agilizar o meu processo de Green Card? Quando você inicia o processo para obtenção do Green Card, você recebe ali uma lista de documentos para apresentar, né? São as evidências. Então é importante que essa lista de documentos ou que essa documentação esteja organizada. Outro ponto importante é a escolha do tipo de visto. Para isso, você vai precisar de ajuda especializada do advogado de imigração, que vai dizer qual tipo de visto você tem mais chances de se qualificar e de obter o Green Card. Um outro ponto importante é o pagamento da taxa do governo de Premium Processing. Ela agiliza a análise do governo do seu caso. Depois dessa análise, você tem ali os possíveis resultados, tanto a aprovação quanto o pedido de mais evidências. Mas aí você precisa também entender, junto do seu advogado, se para o seu tipo de visto se aplica o pagamento dessa taxa. Não é para todos os vistos que tem essa disponibilidade do pagamento por agilidade. Mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, a equipe da AG Immigration terá prazer em responder cada uma delas e trabalhar na realização do seu sonho e trazer você aqui para os Estados Unidos de forma legal. Eu vou falar para você uma coisa. O livro mais místico que eu conheço na Bíblia, ou melhor, na vida, e olha que eu, modéstia à parte, já escrevi 28 livros, minha vida é ler, eu amo estudar. Eu estou aqui nos Estados Unidos vai fazer 30 dias, já fiz 3 cursos, um de antiterrorismo, eu sou jornalista também, trabalho no Diário de São Paulo, pode falar, né? Deve, fica à vontade. Metrópole também, o UOL, desculpa, Metrópole não mais, e um jornal britânico, Ordem Soberana, e a revista Power, que é Poder, que é a representante da Times no Brasil. E a Bíblia é o livro mais místico que já existe. Então, os crentes, os evangélicos, porque a Igreja de Jesus não veio fundar uma denominação. Eu vou falar uma coisa, agora vai dar subir ibope. As pessoas que falam da reforma, eu, como sou um descendente de judeu, eu não celebro. Porque Lutero, se você pega a biografia a história de Adolf Bigodinho, para não cair, Sim. um dos 3 homens que Hitler mais venerava era Lutero. E Lutero escreveu o livro. Procure você, A Mentira dos Judeus. O cara que mais deu mentalidade, que influenciou Adolf Bigodinho, a teoria do povo judeu, foi Lutero. E ele fundou uma religião para ele. Então, a igreja em si,
não entende que a Bíblia é um livro místico. Vou citar 5 exemplos rápidos. Como é que Deus manda um cara pegar uma vara e virar uma cobra? Pô, virar uma cobra da mão de Moisés? Como é que Deus manda o profeta ir lá, faz só macumba? Ei, Jeremias, pega um cinto, enterra. Agora desenterra. Faz só macumba. Agora vai lá, pega ele e põe nos teus ombros. Vai lá e joga e diz assim, farei apodrecer. O profeta Eliseu chegou lá e jogou sal na terra. Quem amaldiçoou aquela terra foi Josué. A terra de Jericó. E depois Eliseu que vem quebrar a maldição daquela terra. Aí Eliseu quebra jogando sal. Mas por que não profetiza? Por que Jesus não curou o cara que era cego? Até porque há uma cultura judaica que na saliva do primogênito, a cura. Então Jesus tem um motivo para Jesus ter cuspido ali no chão. E porque o cara nasceu cego. E o homem veio do... Você pode comer alface, pode comer só frutas, vegano, mas você vai no banheiro não vai sair um couve-flor das suas fezes. Sai barro, você vai voltar. Você é barro, pô. Você veio do barro, você vai voltar pro pó. E aí, Jesus curou o cara cego, fazendo lodo. Por que não só profetizou? Se ele é o alfa, o ômega, se ele é o verbo, e pelo soprar das suas narinas, então... Mas e a sua resposta? A Bíblia é um livro místico. Como é que o profeta levanta a mão e para o sol e a lua? O que tem a ver? Mas até aí tudo bem, eu ter as coisas. Agora, por que tem que ter dinheiro no meio? Não, é o seguinte. A igreja tem que pagar aluguel. A igreja tem que manter-se. Eu não tenho outra fonte de renda para poder manter a Isso obra. não tem nada a ver então com a cura. Não é porque o cara, porque ele deu oferta, que se ele não der, ele não vai ser curado. Se der, não é uma compra de bênção. É um passo de fé, ué. É não? Então, Não, só pra pessoa entender, oferta. eu falo isso porque é isso que pega as pessoas, às vezes julgam o Entendi. senhor. É exatamente por isso. Porque o que me espanta não é a campanha. Igual você falou, Jesus cuspiu, é verdade mesmo. Faz sentido o que você tá dizendo. Ele cuspiu, foi uma Eu vou falar atitude. pra você, eu preciso pagar a televisão, pagar o aluguel, pagar... Quem quiser dá. Quem não quiser dar, Mas não é dá. uma condição para ser curado. Não. Não é uma condição. Por isso que é importante citar. Tanto que é uma questão que eu vou brigar, que aconteceu o problema que eu já perdoei, encontrei que eu mandar um abraço especial pro pastor Márcio Valadão, que Não, deu um meu abraço pai, nele. querido, meu pai. Encontrei o André, e aí foi a questão que a Ana Paula falou. Por exemplo, se eu levei o Benihim no Brasil 3 vezes, foi a maior lotação que aconteceu no Maracanãzinho, no Mineirinho e no Canindé. Era Vivo Arnaldo Faria de Sá, pegou o microfone e falou: meu Deus, eu já fui presidente da Portuguesa, nunca vi esse estádio tão cheio. Deu 70 mil pessoas. Você acha, no Brasil, se eu cobrar R$100 pro Benihim, Fernandinho, o André cantando, um monte de gente cantando, André Valadão, ninguém pagou R$1 pra entrar. A entrada franca, gente lá de fora. Mas tem que pagar o cachê dela e das pessoas. E o pastor Beni falou: eu queria que todos saíssem curados. Aí que você falou, obrigado. Os cortes, por exemplo, o dia que ela foi lá, ela falou assim, ela dando entrevista pra Karine Bach. Você acredita que eu fui na igreja e o pastor profetizou no meio da multidão? Ha! Tem um homem aqui no meio pra saber que é Deus, que você só tem um testículo. E não é que apareceu no meio das pessoas. E não é que nasceu um testículo. Eu falei, pô, tá zombando as coisas de Deus. Aí eu orei a Deus pra saber se Deus queria. Mentira, não orou. O André falou bem, falou aqui é sério, lá é de Deus. A Aline também falou, todo mundo que ia lá. Fernandinho, todo mundo que vai. Aí, não teve oração. Oração é, faz o TED na minha conta, e eu fiz. E ela foi cantar. E antes dela entrar no palco, que era um estádio, o pastor Beni ia entrar depois dela. E o André ama o pastor Beni, e quem apresentou o pastor Márcio levou o André Valadão pro pastor Beni apresentar ele quando criança. E aí o pastor falou assim, ó, pra não demorar, já dá pra todo mundo a toalhinha. E se você pegar o vídeo, a gente tá jogando toalhinha de rodo. Mas a gente pediu uma oferta normalmente no estádio, pessoal. Isso aqui não foi de graça, a Portuguesa não cedeu. A gente gastou quase R$500 mil pra pagar o estádio. E um pastor meu falou, apóstolo, não é melhor a gente alugar, a gente fazer só o anel? Porque se não encher, vai ficar feio. Eu falei, Deus falou pra mim que vai encher, vai ficar a gente de pé, então vamos alugar o gramado. Mas o gramado vai ficar mais 300 mil. Nós vamos pagar. E aí, alugamos o gramado, o chão aí, pra você, como tem um campeonato estadual, você tem que forrar o chão. Sim, sim. Tá? Proteção, né? Proteção do gramado e tal. E aí, aconteceu. Aí ela falou que a gente tava vendendo toalhinha. Daí que deu problema, tudo, mas tá valendo. Voltando pras campanhas. A Das gente campanhas, ora. você tem a ideia Então, da assim, por campanha. exemplo, a gente faz a campanha. Quem quiser ofertar, oferta. Eu desafio você. Eu nunca serei, eu quero ser um filho de Satanás, quero ser o truque que vocês me digam. Que todos os demônios que já expulsei da minha vida é do meu corpo. Se eu já obriguei alguém, você pode congregar o resto da sua vida. Se você quiser ofertar, oferta. Se não quiser ofertar, você não oferta. Você não vai pagar para entrar no céu. Mas é claro, a igreja
tem conta de água, tem conta de luz, tem programa de televisão, gasta de gás. Não, o lance da oferta do dízimo, toda igreja faz isso, ninguém poderia te condenar. A pergunta que eu faço, que eu acho que muitas pessoas falam, é atrelar a cura ao dinheiro, entendeu? Aí não. Isso não existe. Porque, por exemplo, ao momento, o culto tem várias fases. Vocês são servos de Deus. O louvor. Eu não sou cantor. Eu ajudo, às vezes, lá, sei tocar um instrumentinho. É melhor mas não não ter- tem é melhor ministrar. não, né? É melhor ficar não, melhor ficar não. Mas essa voz rouca aqui não dá certo. Então tem um momento, eu sempre digo isso, não pode atrelar. O momento da oferta é o momento da oferta. O momento da ministração, de cura, de libertação, é uma coisa. A hora do louvor é outra coisa. Não tem como o cara ministrar ensinamento na hora do... O cara tá ministrando louvor. Então, na hora da oferta, eu vou falar. Mas isso já passou da cura ou depois. Nunca intercalar uma coisa com a outra, porque senão fica vendendo milagre, pô. Ô, Genô, suas guerras, que não foram poucas, Assim eu luto minhas guerras. evita cantar, querido. Não foram poucas e nem serão. Tem jeito, cara. Você é fight. Amém. Total, né? Deus colocou... Deus chamou pra isso, né? Você Chamou pro sente isso, né? fight, não tem Certeza. jeito. Das Quando eu tinha 9 anos de idade, posso contar só uma coisa? Pode, fica à vontade, tá em casa. É uma coisa que... Você vai pagar o jantar hoje, não É vai? bom você interromper. Eu vou, com fé em Deus, vamos aqui no casa do Duda. Vamos pra casa do Duda? Vamos. Ele mora longe, cara. Não, mas pra comer ele é bom. É bom? É bom. Então tá. Então, olha, quando eu tinha 9 anos de idade, não, 8, eu morava em São Caetano do Sul. Meu pai trabalhava na General Motors. E deu uma enchente muito grande na Vila Califórnia, que... E aí foi o momento que meu pai e minha mãe me salvaram colocando eu em cima da geladeira. Uau. Acabou tudo. Desculpa. Não, imagina. E aí, veio uma mulher no outro dia na minha casa e falou assim: eu vim trazer comida pro profeta. Porque acabou tudo. Enchente acabou com tudo. Uau. Você falou assim. Aí minha mãe falou assim: meu pai veio de descendência judaica, minha mãe era católica. E a minha mãe falou: aqui não tem profeta nenhum, não, senhor. Aqui não tem profeta aqui. Aí a mulher apontou a mão pra cima da geladeira e falou: aquele menino ali é um profeta de Deus, Deus escolheu ele. Uau. Que bacana. E aí, não fazia nem ideia que era aquilo, cara. E aí eu só sei que a mãe me conta isso e essa mulher levou essa base, que foi essa mulher também um canal de Deus para depois levar a gente quando minha tia ficou enferma. Então eu tenho convicção do meu chamado e que pra mim tem algumas profissões, mas o meu Nunca chamado vai ser fácil, né? nunca vai ser fácil. Bom, o senhor comentou comigo Desculpa, perdão, tá? que, imagina, o senhor Até pra você comentou mandar, porque- que eu te ganhei quando eu falei sobre o costume Da tabernáculo. do tabernáculo. E eu posso dizer que o senhor me ganhou também com essa história. Muito linda, muito sincera e bonito, que legal. Nós tivemos uma mãe também, né? Que era uma mulher muito usada por Deus, nossa mãe, que Deus a levou muito cedo. E eu entendo Deus. Eu também teria pressa em levá-la no lugar dele, que ela era muito especial, né? Então tá tudo certo. Eu consigo entender por que ele queria ela tão perto. E você, desculpa da pergunta, quem tá sendo entrevistado aqui sou eu. E Então fica na sua, deixa eu continuar aqui. você faz tempo que sua Tô mãe brincando. faleceu? Tem, faz Tem 14 anos, né? 12 anos. 14 anos. É uma coisa que se você perguntar assim, Duque, qual que é o seu calcanhar de Aquiles? A morte de sua mãe. Eu acho que eu não tenho força. E a minha esposa, nós fomos para Israel. Você já foi para Israel, né? Já é 5 vezes. A minha sogra morreu. Gravei o Diante do Trono, a Ana Paula lá, inclusive. Uau! É. A gente indo para Israel. minha Uau, so- que se dane, é, Ana Paula, que se lasca. Não, eu Não, ele tá de boa não, eu agora. te amo em Ele tá de Cristo. boa agora. Aí, Tudo tem bom, que amar, tem que amar. Eu te amo em Cristo. O coração dele De é bom, coração. né? O coração dele é bom. Eu Eu sei que quero é ir pro bom, céu. pô. Só existe um Se céu. o coração dele não fosse bom, não tava aqui não, pô. É? Então o cara falou que meu diabo, agora graças a Deus tá me amando. Eu tenho sabido Não, tudo, não, cara, e eu, diabo meu não, Deus. diabo Tô não, brincando. senão tá doido. E aí, minha mulher tava. E a minha mulher é forte, que a mãe dela morreu no pé do Monte Sinai. Uau, E para levar o corpo embora, só. meu Deus. E aí a gente foi subir de madrugada o Sinai, ela apareceu e falou, não vou mais. Eu falei, pô, você não vai mais? Veio pra cá pra não subir o Monte Sinai? Você amava subir o Sinai? E aí... Eu quase morri, foi quando eu subi. Cheguei lá em cima, então. quase morri. Aí na hora ela falou, não vou subir. Deu uma tempestade de areia. Quando eu tô descendo, o guia me ligou, falou, pastor, corre depressa, sua sogra tá morrendo. Aí eu falei, passa o telefone pra ela. Aí ela falou, vem, quero despedir de você. Eu falei pra minha esposa, sua mãe tá com o demônio. Como é que a pessoa vem pra Terra Santa e vai morrer? Cheguei lá embaixo, foi o tempo e ela fazia assim, ó. Ela tá infartando, acho que ela quer dar senha do banco, alguma coisa. E eu, sai capeta, solta ela, tchau. Solta ela!
E ela infartou na nossa frente. Que isso, E aí cara. a gente, entre ela falecer e a gente tem que deixar o corpo, porque só quem podia soltar o corpo é o cônsul ou o embaixador de Israel no Egito. Ali pertence, em 1976, o Israel devolveu o Monte Sinai para o Egito. Aí eu falei pra minha esposa, pô, se você ficou firme na morte de sua mãe, na morte do seu pai que morreu, eu orei para Deus levar meu sogro, liberar ele, porque ele tava 40 dias de intercessão, ligando, não vai. Deus falou, chama e manda liberar. Reuniu eu, meu cunhado, minha cunhada e minha esposa, falou, você vai encontrar com o Senhor. Cantei a música no bom de voz, não há ferrolhos nem portas. Falei, você vai encontrar com o Senhor. O tempo que eu desci, pai, no hall, ela falou, vem. Ele foi pro Senhor. Falei, você não parou por causa de sua mãe e do seu pai? E eu tenho certeza que a bispa Keila está com o Senhor. Amém. E aí, Amém. enfim, eu não tenho... Aí eu falei pra minha esposa, você é forte. Você é forte. Eu não tenho essa estrutura. Não, mas a gente não tem Perder força pai, mesmo, mas eu creio que Meu Deus... pai e minha mãe, pra mim, são meu tesouro. E aí, o único mandamento que tem, e vocês fazendo isso aqui agora, porque mesmo depois de morto, você pode honrar o seu pai e sua mãe. Como Deve. honrar? Fazendo, meu pai tá morto, minha mãe tá morta, vou dar exemplo. Os meus estão vivos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas Que quando você você falou? faz... Você falou que estão vivos, graças a Deus, o quê? Não, aqui em hebraico a gente fala Baruch Hashem, bendito seja Amém, Deus. bonito. Então, o único mandamento da Bíblia que tem promessa é honrar pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que se pronunciem na terra. Então, é isso aí. E então, perder um pai e uma mãe é uma coisa muito difícil. E Não, você tá doido. Nós perdemos os dois. Minha mãe primeiro, depois meu pai. É duro mesmo. Mas sempre tem aquela expectativa, né? De quando você Reencontrar. perde alguém. E minha mãe... As últimas palavras que eu ouvi da minha mãe foi falando em línguas. Indo para a sala cirúrgica, assim. Que ela teve um tumor. As últimas palavras dela foi orando em línguas. Então, não tem como... A mãe tinha uma ter conexão terminado muito melhor. forte. Minha mãe era... O Alex não passa Apesar nem de perto nós- da conexão dela. Não, aqui perto. Não Passa. passo nem anos luz longe. já cai arrebatado. Quem sou eu? Não, quem sou eu? Pra arrebatar isso aí vai dar um trabalho, hein? Vai, deixa eu abrir rim pra ele. Junto sua mãe. Apóstolo, Deus. perguntar, você com toda sabedoria, Alex, uma coisa que eu percebi, o apóstolo ungido, você vê, sabe, pela voz. Quando tá falando mais rouco assim, quer dizer que ele é ungido mesmo. Eu compartilho agora que eu começo a falar mais Se rouco. fosse um professor Raimundo, então era um apóstolo. Alex, pelo amor de Deus. Ué, você vê Aqui, com voz rouca? eu tenho um negócio na Bíblia comigo aqui, a sua sabedoria pode responder pra mim aqui. Eu tenho um negócio na Bíblia, você não lê, você não tem dúvida, só quem tem dúvida quem lê. O Moisés, Deus escolheu Moisés pra libertar o povo ali, correto? Correto. Eu tô certo até aqui, né? Perfeito. Mas ao mesmo tempo que ele manda o povo se libertar, isso aí, não sei se você pega aqui comigo, Tetinha. Vamos Ao lá, mesmo bem. tempo... Ou fala sério do assunto, Não, tô ou falando brinca. sério, tô falando Ué, você sério. fala, você tá pegando minha teta? Não, mas olha pra sua teta, dá um... Ao mesmo tempo que ele mandou o povo libertar, eu fico imaginando Deus chegando pro Faraó, endurecendo o coração dele. O que Deus queria com aquilo? Liberta, mas chegou. Não, você não vai soltar, não. Vai lá libertar o povo! Mas você não vai soltar, não. Você não E quem te entendeu. falou que foi Deus que falou do faraó? Deus falou que a Bíblia diz, meu filho. Também quer É? dizer? Ele não lê, não. Não sabia disso, não. Deus endureceu o coração de Faraó. Fiquei sabendo disso Aí agora. ele mandava Moisés soltar, mas endurecia o coração de Faraó. Deus jogar por dois lados. Endurece, solta, endurece, solta. O que Deus queria com aquilo ali? Deus não pode tirar do homem o livre-arbítrio. Quando o faraó, que em hebraico dizem paró, via o poder... Tem duas, posso dar uma colocaçãozinha Só aqui? pode fazer o que o senhor quiser. Há um erro aí colocado. Primeiramente, os 10 principais deuses seriam abatidos. O deus Sol, o deus Ra, a Íris, a Osíris. Ele matou as crianças no Egito. Só que tem duas coisas que Moisés não fez e os pastores dizem, por favor, não é Talmud, não é Midrash, não é Guemará, não é Kabbalah, só é você ler a Bíblia devagar. A Bíblia diz Reis, a única coisa que destrói, a coisa mais poderosa que destrói a igreja. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Moisés não fez os 10. 2, Moisés não fez. Moisés não feriu a terra. Quem feriu foi Arão. E Moisés também não feriu o Nilo. Ele fala pro teu irmão Arão, feriu o Nilo. E na praga de ferir os piolhos não é Moisés. Por que não pode? Porque a terra que te salvou... Aonde Deus salvou Moisés? Não foi naquelas águas? A terra que te salvou, a igreja que te limpou, o lugar que te acolheu, você não pode ferir ela. Você não pode ferir aquele lugar. Então é Arão que fere o Nilo. E na praga, lembra que Moisés matou o egípcio, etc, tal. E durante 40 anos, Moisés permeou aquela terra. A terra que te salvou, a terra que te limpou, você não pode ferir. Dos 10 milagres, Moisés não fez 2. Não feriu a terra e não feriu as águas. Sim. Respondendo sua pergunta. Quando Moisés era usado por Deus e Arão e fazia as manifestações ferindo Deus Ra,
o Deus Sol, o Deus Íris, o Deus Osíris, todos os deuses principais mostrando que só um Deus, como se diz em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é um. Então ele provando que aqueles deuses do Egito não são deuses. E o faraó dizia ser um Deus. Então, quando havia a manifestação do poder, o faraó ficava impressionado. Uau, ele é Deus. Mas Deus queria tratar com ele. E aí Deus fez, achava o coração dele. Então, quando ele viu o poder de Deus, Deus queria tratar com ele, porque ele disse, Israel é o meu primogênito. Solta o meu povo. Porque se tu não soltares o meu povo, faraó, eu vou destruir o teu. E o povo pagou. Uma coisa que muitas pessoas também não falam. Não foram só os judeus que saíram, os hebreus, na verdade, que saíram do Egito. A Bíblia vai dizer, e grande multidão de estrangeiros, 70 povos, todos que ouviram Moisés e passaram uma palavra em hebraico chamada mezuzá. O que é mezuzá? Batente das portas. E na casa dos judeus tem mezuzá nas portas. Então, todos que ouviram Moisés e pegaram o sangue e passaram nos umbrais das portas, e não foram só os hebreus, até os ciganos estavam lá. Sim. Então saíram com Moisés. Então era Deus. Quando o faraó viu o poder de Deus, o faraó se rendia. Mas Deus dizia, não. Eu vou tratar, todos os deuses vão ser abatidos. Até o último, que ele se dizia ser um sol. O Deus faraó, que dizia ser um Deus. Deus falou, foi a última praga, foi a morte dos primogênitos. Muito bem explicado. Muito obrigado, viu? Palmas aí, auditório, palmas aí pra nossa votação aqui. Agora, você explicando aí, eu tive uma revelação aqui que o Sérgio... Não fala de revelação. Cala a boca. Brincadeira, não. Calma, nós estamos aqui. Entrega o manto, vaso. Profeta pra profeta. Dei! Ah, Divan. Você falou que Sérgio Malandro não vai pro céu. Por quê? Que o Deus dele é... Ha! Deus... Ha! Deus... Ha! Glu, glu. Para! Para com isso, cara. Qual que é o seu Deus, Serginho? Né? Você não falou aí? Para com isso, cara. Deus... Ô, Genô, voltando, para de palhaçada. Não, é um podcast sério. Só. Vai, fica à vontade, é sua mesmo. Vou brindar aqui, ó. Água. Lehai. Vida. Vai. A nossa, Lehai, vida. a nossa. Como é que é, Renai? Lehaim. Lehaim. Ô, Genô, qual que é o seu grande sonho ainda? Que não realizado. Você já realizou muitos sonhos também, mas qual que é um sonho? Um sonho que você tem aí que fala, cara, isso aí. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. O Brasil tem uma dívida com esse país, os Estados Unidos da América, e eu quero somar para que isso aconteça. Vocês, os senhores sabem que Daniel Bergo Navinho saiu daqui e foram para o Brasil fundar, não a Assembleia de Deus. Olha que eu nasci, aceitei Jesus nas Assembleias de Deus. Igreja Apostólica da Rua Azusa. Missão Apostólica, né, apóstolo? E aí ele foi para lá. E os dois chegaram ali, né? E foram congregar na Igreja Batista. E quando eles eram suecos, foram num navio, e vocês devem conhecer a história, para quem não conhece, orando em língua, o irmão falou, Brasil, Belém do Pará. Uau, Brasil. Abriu-se o mapa, Brasil. Mandaram os dois, né? Mandaram a oferta, correndo, mandaram para cá, vieram no barco, para cá, Brasil. Chegando no Brasil, foram congregar na igreja Batista. Como eles oravam em língua, o pastor achava que era sueco. Não entendia. Quando percebeu o mover, o Pentecoste, expulsaram os dois da igreja. É isso. A irmã Adelina de Albuquerque falou, Jesus, se for verdade, se aquilo for o Espírito Santo, aquelas línguas que eles falam for verdadeira, me batiza. Deus, pode perguntar no Google, a primeira brasileira a receber o Espírito Santo no Brasil, a irmã Adelina de Albuquerque. E ela começou a ceder, e aí nasceu a Missão Apostólica da Rua Azusa, que depois, essa história é trágica e triste, eu não quero hoje entrar no assunto, os dois foram enxotados, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Quando abriu-se o campo do Rio de Janeiro, chegaram para os dois e falaram, vai cantar de galo na sua terra, irmão. Aqui você não vai mandar nada, vai botar, quem manda aqui é nós. Um adoeceu, o outro foi mandado embora. E foi assim que trataram os dois missionários. E depois mudou o nome de Missão Apostólica. Eles não foram mandados para uma denominação. Eles foram mandados para uma nação. Que foi o Brasil. Eles não foram mandados para fundar uma religião ou uma denominação. E eu acredito que vários homens de Deus, Kenny Reagan, o próprio Jimmy Swaggart, A. McPherson, o pastor Benny Hinn, o Billy Graham. Tem um banner lindo do Billy Graham que fala, estava orando por todas as nações. E o Billy Graham parou em frente à bandeira do Brasil e disse, e ficou lá tomado na unção,
E as pessoas perguntavam, o que aconteceu, Billy Graham? Você está passando mal? Ele disse, será dessa nação que virá o último grande avivamento. Lá no Canadá, em Toronto, quando, como chama, Anderson? Foi tomado e falou, Fala o nome de John Arnold. John Arnold. É porque não dá pra pegar a voz dele. Ah, tá. John Arnold e a... Falou, é o Brasil. Então, eu acredito que o Brasil tem que somar americanos, e eu acredito de coração que o celeiro dos profetas é o Brasil, e um dos sonhos que eu também tenho na minha vida é terminar uma obra na África. E acredito que ainda vou ver esse poder de Deus e fazer com que o meu Brasil enxergue. E alguém fala, vou responder uma fala que eu deixei para trás. A grande luta não é tirar ou fazer a igreja se tornar uma igreja judaica, mas fazer com que a igreja seja liberta da mão de Roma. Por exemplo, o calendário em que nós vivemos, que ano estamos? 25. Talvez você está vendo anos depois. Hoje Então, você vê os meses, são greco-romanos, Júlio César, agosto, César Augusto. O ano 2025, a Terra tem milhões de anos. Por quê? Porque o nosso calendário é gregoriano. Quem foi Gregório? Papa Gregório. 1554, ele mudou o calendário. Então, nós somos influenciados. Você pega aquela estátua de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, a cabeça é o período babilônico. Depois, o peito, o período dos braços, Medo e Persa. Depois, os gregos, Alexandre da Macedônia. Depois, o barro. Mas ainda tá o barro com o ferro, que são os pés da estátua. Esse regime, a estátua não se decompôs. O sistema é o mesmo. Então, a minha grande luta e o meu grande sonho é que a igreja brasileira seja liberta da mão de Roma. A igreja, a intervenção romana, é isso que é a minha luta. Tirar essas teses romanas dentro da igreja evangélica. Essa é a minha luta. O meu grande sonho é que um dia a igreja desperte para isso, e desperte para não se tornar judaica. E uma tese que é muito apregoada, e aqui eu quero mandar um recado que espero que chegue até o senhor, que todos os dias ele manda, e um dia o senhor vai ter que me responder isso. Tomara que seja nesse podcast, mas na televisão eu falo, essa tese que o senhor Augusto Nicodemos e a sua leva toda fica falando, sobre a teologia da substituição, que Deus não tem mais nada com Israel. Que agora a igreja é o Israel de Deus. Todo respeito aos irmãos presbiterianos, tenho muitos amigos, mas, querido irmão Augusto Nicodemos, se Deus virou as costas para Israel, então por que o milênio vai ser lá em Israel? Por que Jesus vai voltar em Israel? Zacarias 12:12 diz que olharão para mim a quem transpassaram e todos confessarão. Por que vão dizer isso? Se Deus não tem mais nada com Israel, como o senhor mesmo diz, que agora é só a igreja, Deus não tem mais nada com Israel. Por que o milênio vai ser lá? Por que o Megiddo será lá? Por que não volta em Wall Street? Por que não volta no Brás da Celso Garcia? Por que todas as promessas estão atreladas a Israel? Por que Israel é o relógio do arrebatamento? Por que o anticristo vai reinar em Israel? Por que Cristo voltará a Israel? Então, essa tese da substituição, da teologia da substituição, que a igreja foi substituída, Paulo não diz isso. Paulo que diz que nós seremos uma família, como era a igreja primitiva. Os cristãos e os judeus, os apóstolos, por exemplo, iam orar na hora nona, iam orar no templo, andando junto com Israel, andando junto com o povo. Eu recebi a medalha, Eu só peço a Deus que o Vitor Belfort não esteja assistindo esse programa, porque ele é reformado, ele é meu amigo, ele vai me xingar demais, vai ficar bravo comigo. Ai, que Deus abençoe ele. Eu te amo, Cristo Belfort. Um abraço. E também uma tese que eu luto muito para defender, que agora vai virar demônio. Agora vamos chamar de... Dá o terra do nosso querido irmão. Um abraço para ele lá. Aí. Um abraço para o Marcos Pereira. Você sabe quem inventou? Se você quiser, eu produzi esse material. Se quiser soltar, você solta. Agora, papai, deixa eu beber água. Vai. Ih, já pode mandar material, Acho que esse aqui... Foca esse trem que pra perder, não. Já pode mandar material. Eu desafio qualquer respeito. Eu vou fazer igual o Padre Quevedo. Eu quero desafiar a todos os pastores que estão assistindo esse programa. Não há base para vocês apregoarem essa tese da os pré-tribulacionistas. A igreja não vai passar pelo arrebatamento. Não tem base. Não vai? Não vai passar pela grande tribulação. Opa, perdão, falei besteira. Corrigindo. Volta, rebobina aí. Os cortes aí, ó. Eu não vou fazer cortes. É isso que dá o problema. É o demônio. Terra. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não há base bíblica para isso. Isso foi baseado por um padre chamado Padre o Lacusa. E depois a menina, que era da igreja adventista sétimo dia, a Margarete McDonald, que tinha 13 anos de idade, teve um sonho. E isso acabou influenciando depois
John Nelson Darby. Depois, aqui que fez a Bíblia de estudo Scofield. Eu não sou muito bom em inglês, mas Scofield. Tá bom, tá mandando bem. E depois, que foi bancada pela Massota Renda de Ria. E isso foi apregoado como uma tese, mas não tem bases. Eu produzi o material, se quiser, eu vou dar pra você, se quiser. Me manda. Então me fala, como é que vai ser? Como é que vai ser então esse final? Bora, Finalmente? por que os pastores pregam que a igreja vai ser arrebatada? Antes da... Eu creio, detalhe, talvez não dê pra editar, se não dê pra fazer. Eu acredito no arrebatamento. Vai então. A igreja vai passar pela grande tribulação. Por que os pastores dizem que não? Porque lá em Apocalipse 13, que é a revelação, a igreja, a palavra eclésia, some. E ela só vai aparecer no capítulo 18. Jesus veio e vai voltar. Não tem essa dele vem, busca os crentes, aí sobe de novo, aí espera pra vir buscar depois. É uma volta. É aquele que subiu. Ó, varões, por que estáis tristes? Aí esse mesmo Jesus subiu, voltará. Ele vai voltar uma vez. Uma vez, não tem duas. Porque ele já veio uma vez, ele vai voltar. Então, a pré-tribulação ele volta, busca a igreja, depois os crentes que... Porque nós vimos no Covid, CVD, vamos falar assim. As pessoas só podiam comer, comprar se tivesse a picada, a canetada. O ímpio vai aceitar de boa. Legal, você só vai comer, só vai comprar se tiver a marca. Se você aceitar o sistema. E é algo forte. Que aqui, uma coisa que... Acho que a única pessoa que vai entender isso, os judeus, aí você vai falar lá, vem eles falando de judaísmo. Os judeus, pela manhã eles colocam um filactéres no braço, que é a palavra, que já foi Israel, você viu isso? Sim. Na palma da mão direita e na testa. Então, aonde o anticristo vai trabalhar? Tirando a palavra, implantando a sua religião, o seu sistema. Eu acredito que o atual presidente é o cavaleiro do Apocalipse. Não tô pondo como regra, mas eu acredito que ele é o cavaleiro branco que vai trazer a suposta paz. Houve ele faz de guerra, rumores de guerra. Você vai presidente dos Estados Unidos ou do Brasil? O Trump. Dos Estados Acho que Unidos. já é o cavaleiro? Eu acredito que ele é o cavaleiro branco que vai trazer a suposta paz. Eu acredito. Você acha que o anticristo já tá no meio da gente já? Eu tenho certeza. Que ele já existe. Muitos aí, eu não vou entrar no... Não precisa falar quem é que você acha não, mas já tá no meio da gente Eu já. tenho certeza que o sistema está preparado. Há uma agenda que tem que ser cumprida até 2030. Diz que, inclusive, ele fez um carro que eu comprei ali. Eu já acredito que não é isso. Eu acredito, na minha opinião, que ou vai ser o cunhado ou o filho. Na minha opinião. Entendi. E as evidências do filho são muito fortes. Mas esse eu rapaz vi aí, né? do seu carro não é não. Da É, Willow. eu acredito que não. Mas muita gente fica fazendo a teoria de conspiração. Mas tem que ser um judeu. E o Gerrit é judeu. Entendi. O outro não é. Então, a teoria... Na verdade, essa teoria foi criada pela CIA, porque eu sou um grande... Acredito admirador. Eu acredito na conspiração. Sim. Quem inventou a teoria é para desmentir. Então, voltando para onde estávamos. Eu acredito em todo o meu coração que a igreja vai passar. Porque João vai dizer, quem são esses que vêm com as suas vestes salpicadas, molhadas pelo sangue? São os que vêm da grande tribulação. A Bíblia está dizendo. Os apóstolos não falaram, os pais da igreja não falaram, Justino não falou. Ninguém falou sobre isso. Nem Flávio Joséfos. Ninguém falou. Agora, de 100 anos, essa tese de John Nelson Darby, do padre Lacusa, da menina Margaret MacDonald. Procura sobre isso, pesquisa aí. Ou então, vou deixar o material com ele, se quiser colocar, coloca. Você vai lá, na internet procura, quem foi. Então tem esse vídeo, mandei até pro Duda, tem ele aí. Pode pedir pro Duda mandar, o Duda tá assistindo. Então, tá aí o material. Você pode ser enganado se você quiser. Então essa tese da pré-tribulacionismo é 100 anos. Os pais não falaram, os apóstolos não falaram, os pais da igreja não falaram. A reforma não falou disso, mas agora, de 100 anos pra cá, implantou esse sistema. E a volta de Jesus? Tá perto? Então, você tem que entender o que é a volta. Por que você não vai fazer um curso com ele lá na igreja dele? Aqui é um podcast. Vai Não, explicar eu não tudo venho aqui. no curso não, Barão. Não Eu não vem venho. de O que de curso, graça recebi, de graça dou. Aí, ó. Admiro quem faz, De não graça, tenho viu? shame. Não Aí, ó. cobra nada. Você Tá falando vendo? que cobra, não cobra Geraldo Duque nada. falou isso. Aí, ó. acho que você acha que tá perto? Eu tenho certeza que o período, porque assim, alguém de vocês tem filho? Tem. Temos. Tem duas meninas, eu tem tenho duas duas meninas. Ok. A Bíblia vai dizer que serão como as dores de parto, ok? Então, se alguém falar, porque isso que acontece
com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles falaram por 3 vezes os fundadores, acho que é Joseph Smith. Salve engano, vem pra mim, Anderson. Então eles afirmaram 3 vezes a data. A Bíblia diz que nem os anjos, nem Jesus, só o Pai sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas serão como as dores de parto. A sua mulher, não sei como, cada uma de mulher é de um jeito. Às vezes a mulher vai para o hospital, tem um filho, 2 horas. Serão como a grande tribulação, será como um período de dores de parto. Mas isso pode demorar 2 horas, tem mulher que já entra, buf. Tem mulher que vai, olha, vem para ter o filho, tá marcado. 24 horas lá. E 20, volta para sua casa, não tá ainda com a dilatação preparada, volta, não chegou o momento. Então, sobre esse dia e a hora exata, mas o cenário profético, tudo já está preparado. O sistema está preparado. Inclusive, eu vou dar para um amigo, tá na minha pasta. Eu recebi de uma esposa, vou te mostrar para você. Há 40 anos atrás, tem um post, vou mandar para você, posso? Sim, claro. Há 40 anos atrás, acho que eu mandei pro Duda também, mandei pro Apóstolo, mandei para você também, Varão. Há 40 anos atrás, o presidente Trump, ele segurou uma pombinha na mão e ele disse, eu serei o homem. Tu tá com esse banner aí? Se tiver, passa pra eles aí. Que vou trazer, quiser colocar aqui. Esse aí que tá na tela aí, ó. Esse que vocês estão vendo aí. Isso. É Eu sou o homem que vou trazer a paz ao Oriente Médio. Eu sou a pessoa. Ele segurando nas mãos uma pombinha branca. Eu estive, Deus me deu a honra de estar lá com, um abraço mais uma vez pro Duda Lisboa, dentro da posse. A primeira coisa que ele fez foi trazer a Noa e todos aqueles que foram sequestrados. Inclusive eu estava lá. O dia que eu saí de Israel foi o dia que o Hamas invadiu. E lá em Israel, os judeus ultra-ortodoxos já fizeram uma moeda de ouro. E eu ganhei uma das 1000 que foram feitas. Ganhei 2, na verdade. Que de um lado está Ciro, que foi um dos homens que ajudou a restaurar Israel, reconstruir o templo. E do lado está o Trump. Foi os judeus que fizeram. E quando você vira a moeda, tá aquela mesma pombinha que o Trump segurou na mão e o terceiro templo. E aí vai dizer, quando vires ó, um sinal da vinda de Jesus. Você vai ver muitas coisas. Quando vires o Filho da Assolação, sentado sobre o santo monte de Deus. Que santo monte é esse? O Monte Moriá. O templo pode ser construído no Brás, na Celso Garcia, nada contra, que é da Universal. Amo vocês em Cristo Jesus. Pode ser. Os judeus são... Israel hoje tem 9 milhões de judeus. 6 milhões moram nesse país, Estados Unidos da América. Eles mandam na economia financeira. Em Manhattan... Então, eles poderiam construir lá em Manhattan. Poderiam construir. Eu não sei se você sabe. Sabe como começou Nova York, não? Não. 70 judeus que estavam na terra de mamãe, em Pernambuco, quando veio a Santa Inquisição, porque aqui a gente fala do ISIS ou do Estado Islâmico, mas devemos ressaltar, com respeito aos católicos, eu estudei na PUC, mas a história não pode ser mudada. A Santa Inquisição matou muito mais pessoas no nome de Deus do que qualquer outro regime. Mais que o nazi. Matou, ou vocês convertia, por isso que mudou o nome de muitas pessoas. Aí em Minas, aí são mineiros. Sim. Lima, Oliveira, Carvalho. Mudou-se os nomes. Lá em Minas Gerais, já reparou que é só lá que tem isso. As mesas têm gaveta. Sim. Por quê? Porque de sábado, um animal proibido pro judeu comer, o porco. Que dia que a guerra dizia que tem que comer o porco? Sábado. No Brasil inteiro, no mundo inteiro. Sábado é o dia da feijoada. O sacristão entrava em casa. Quando o sacristão entrava, o judeu tinha que deixar o prato com a feijoada pronta. Aí botava na mesa. Por que uma gaveta na mesa? Pra isso, botar. Então mudou-se o nome. Lima, Carvalho, Oliveira. Então, Silva, muitos. Aí, ok. Então, a Santa Inquisição perseguiu muitas pessoas. E o terceiro templo é uma evidência da quando vires o Filho da Assolação, assentado sobre o santo monte de Deus, a saber que é o Monte Moriá, onde o primeiro templo foi levantado no Monte Moriá, o segundo templo foi levantado no Monte Moriá. E o Gerrit, acho que é a maneira de falar de Gerrit, ele foi o pai do acordo de Abraão. O primeiro país a reconhecer Israel como uma nação foi o Egito. Me dê a mão aqui, por favor. Fizeram acordo de paz, eu vou te reconhecer, mas tem uma condição. Fala assim, qual? Qual? Me devolve o Monte Sinai. O Egito é primeiro. Depois, a Jordânia. Na época bíblica, da além do Jordão, que hoje é... Em 1948 nasceu Israel, em 1946 nasceu a Jordânia. Reconheceu. O que demorou-se anos para fazer, o genro fez em um ano. Fez o Bahrein, fez os Emirados Árabes, fez um outro país e agora estava na ponta da agulha, porque o centro da religião
muçulmana é Meca e Medina, que fica Arábia Saudita. Estava a um passo para se fechar o acordo de paz, o príncipe saudita fechando com o Netanyahu. Ia fechar. O acordo estava preparado. E se a capital do Islã, que fica lá, na Arábia Saudita, a cidade de Meca e Medina, se o príncipe saudita disse, dá mão, temos paz com Israel, a paz reinou, irmão. Acabou. Só que aconteceu? Aí veio esse ataque, o Hamas, etc e tal, e bagunçou tudo. Mas pode ter certeza, o Garrett vai conseguir fechar, já tá tudo entrelaçado, e tem um dos genro do Trump, que é muçulmano, o Garrett, que é um judeu, mas tem um que é muçulmano. Tá acertado já, vai ser acordo de paz. Então, o Senhor Jesus disse, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, mas quando você ouvir falar de paz, fica atento. E o terceiro tempo vai ser levantado, tenho certeza disso, e quem vai reinar lá a priori não será Jesus, será o falso Messias, né? E essa moeda é muito forte. Vocês estão vendo aí no fundo a moeda. De um lado tá o Trump e Ciro. Do outro lado tá a pombinha que o Trump segurou há 40 anos atrás na mão. Uma foto dela, que era uma réplica. E o terceiro templo. Que isso, então o negócio tá mais perto que você imagina. E tá perto também o final do nosso podcast. Mas antes de acabou, encerrar... Não, acabou? Não, acabou não, porque eu queria que o senhor se dirigisse para 2 tipos de pessoas aqui, pra gente encerrar. Não precisa nem olhar pra gente não, pra câmera ali, ó. Tá bom. A primeira pessoa que eu queria que o senhor falasse é o que vier no seu coração. Para as pessoas que te julgam, não gostam de você. Vou chamar de você, que eu já tô íntimo agora, não é senhor, Manão? Tamo junto. O que o senhor tem... eu não entendi, eu falei senhor de novo. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que não gostam de você? Mesmo. Quero dizer pra você que eu te amo em Cristo. E que eu nunca vi, como eu falei no começo, chamavam Jesus de Beelzebul. E disseram, você expulsa demônios porque o próprio diabo está em você. E eu quero dizer que eu te amo em Cristo e que um dia eu já fui refém desse sistema que você é, da religiosidade. Eu vi hoje, por exemplo, um rapaz, eu nasci na Assembleia de Deus, então eu repudiava, eu não tenho no meu corpo e respeito as pessoas, mas eu repudiava mulher, por exemplo, homem de barba, repudiava pessoas com tatuagem. E eu vi um rapaz aqui nos Estados Unidos sendo muito usado, e isso quebrou em mim. Eu fui refém disso que você é, porque a gente quer enquadrar Jesus dentro da nossa caixinha. A gente quer que Jesus se limite. Isso aqui usa barba? Eu, por exemplo, fui o primeiro pastor a pregar no centenário da Assembleia de Deus de barba. Com o pastor, um abraço, família Câmara. Eu falei, não vou tirar a barba e pregar. Então eu fui refém desse sistema que você é. Isso é um sistema religioso. Então você vive para ser de Deus tem que ser do meu jeito. Eu já fui refém disso. Então eu quero dizer que eu te amo em Cristo. E só existe um céu. Enquanto eu viver, eu vou voltar para lá. E que você possa abrir a sua mente para entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Você tem a opção de plantar o que você quiser. Você pode plantar arroz ou feijão. Você pode plantar batata ou cebola. Mas uma coisa é certa, a colheita é certa. Quem planta misericórdia um dia vai colher dela. Tem pessoa que fala, poxa, eu passo meus vales, ninguém me ajuda, minha mãe não me ajuda, meu pai. Você só colheu o que você plantou. A colheita é certa. A semente você pode escolher, plantar bondade, misericórdia, compaixão. E é uma coisa que eu cheguei falando. Justiça, só é justiça. Se as duas partes forem ouvidas. Eu já fui para muitas pessoas e cheguei a falar assim, o que você fez? Eu quero te pedir perdão. Por quê? Eu nunca tomei um copo de água, mas um lehai aí. Lehai é vida. Lehai. Me perdoa porque eu te julgava. Então... Muito bem. E agora eu deixei... o profeta ser aplaudido. Deixei o melhor pro final. Deixei o melhor pro final. Aí, edição, coloca uma trilha bonita. Não, uma edição certa. Eu queria que o senhor mandasse sua mensagem agora. E agora é sério mesmo. Nós falamos tanto aqui de gente que não gosta do senhor, mas o senhor é muito amado também. Graças a Deus. Muito amado. Quando a gente vê aquelas imagens ali, daquelas igrejas, do senhor ali lotado, daquele povo sofredor, velho. O povo brasileiro que acredita, o povo sofrido, o senhor sabe. É verdade. O senhor vê ali. Mas que eles veem no senhor o respeito, mesmo sendo criticados. A referência. Às vezes o filho fala, mãe, você vai naquela igreja, pai, você vai naquela igreja. E eles estão ali porque eles te amam. Eles veem no senhor um homem de Deus. Eu queria que o senhor mandasse essa mensagem para essas pessoas que te amam tanto, que te acompanham, que estão ali com o senhor nessa sua guerra. Eu queria começar já por uma coisa que eu sempre falo com o Duda. Nosso programa é para a infinita misericórdia de Deus. É o programa que mais tem audiência dentro da cadeia. E uma coisa que aquele pastor chamado Tiago Brunet falou. Por que eu vou falar mal de uma igreja A, B, C, D? Por exemplo, a igreja Plenitude, onde eu sirvo a Deus, está aberta de todo dia, de segunda a segunda.
Eu não prego de segunda a segunda. Se alguém vem aqui meia-noite, eu não vou orar por essa pessoa. Eu não vou na cadeia. Então eu tenho que respeitar. Então eu quero louvar os céus. Principalmente eu amo fazer esse trabalho de capelania nos presídios. Porque cadeia, como diz o outro, é para homem. Então, começando por aí, porque eu tenho muitas pessoas que estão presas. E eu levo muito a sério, porque às vezes chega o dia da visita, não tem visita. Pessoas que me acompanham dentro do hospital, no leito, pessoas que estão sofrendo. A gente gasta uma fortuna todo mês. Então eu quero dizer para você que a unção que o pastor Benihim disse, a unção que você respeita, você atrai. Eu quero dizer que servir a Deus e pregar a sua palavra e viver em função de vocês é a razão da minha vida, da minha existência. Enquanto eu viver, enquanto Deus me der o último sopro da vida. Você já viu que o judeu, ele ora assim, ó? Porque a nossa vida é como uma vela. A não é só nem chamar a nossa alma. O dia que Deus soprar, acabou. Mas quando Deus permitir eu estar vivo, eu vou viver em função de vocês. Eu acho que se o homem viver por essa vida e as outras pessoas não forem tocadas pela vida dele, a passagem dele por aqui foi em vão. Dizer que amo vocês e que servir a Deus e pregar a sua palavra, viver em função das vidas, levar Cristo, e vou pegar uma carga ainda mais. Aproveitando você que sempre acompanha esse podcast, que não existe acaso, ou é mando ou é permissão de Deus, que você não entregou a sua vida para Jesus ainda. Como disse meu irmão, entregue a sua vida para Ele. Não entregue a sua vida para a igreja A, B, C, D, não precisa entregar para mim. Aí mesmo do seu jeito, no quarto, no carro, você vai estar num carro. Todo aquele confessar o nome do Senhor será salvo. Diga aí, Jesus, eu entrego a minha vida. Mas não ponha no porta-mala, porque existem pessoas que querem que Deus esteja com ela, mas como um porta-mala, a gente só usa o porta-mala do carro quando o peso está pesado. Ou então ela quer que Jesus vá... Furou o pneu, vai lá, abre lá para trocar o pneu. Dificilmente. Ou você põe no banco passageiro. Não, entrega o controle. Guia, conduz a minha vida. Não é para você entregar para a Assembleia de Deus, para a Plenitude, para a Batista, para a Lagoinha. Nada contra a placa. Eu acho que eu acho que a pessoa tem que congregar na igreja. A palavra em Atos, ou melhor, em Apocalipse, é dirigida às igrejas. Mas entrega a tua vida para Jesus. E eu quero dizer um abraço para os membros da nossa igreja, dizer que eu amo muito vocês, obrigado pelas orações. Eu estou muito feliz, eu estou aqui há 30 dias, e o povo está firme na igreja. Isso me alegra, porque vocês são pai. Quando um pai sai, o caráter dos filhos é revelado. E a igreja está firme, os pastores trabalhando, os bispos, meus filhos na fé. Tenho 470 pastores que estão debaixo da minha cobertura, que são de outro ministério, um conselho que eu faço parte. E dizer para vocês que só existe um céu. Não existe 3 céus, 4 céus. Se você almeja estar com Cristo, lute por isso. E não deixe que a mágoa, o rancor, não espere aplauso. Porque eu aprendi uma coisa, eu falei isso pro Duda. Eu vim aqui sem interesse. Quando eu te dou algo, eu faço algo, se Deus mandar, arranca até a roupa do corpo. Eu tô com essa camiseta aqui, pela misericórdia. Esse ano eu não sou embaixador da ONU. Mas se Deus mandar no Brasil, se Deus mandar arrancar essa blusa aqui agora e dar, eu vou dar, mas não vou dar com interesse. Eu vou dar porque ele vai me dar isso aqui. Eu vou fazer sem esperar nada em troca. Porque se eu te dou algo, eu vou dar isso aqui pra ele, porque amanhã ele vai me dar algo. Você não vai fazer nada pra mim, vou me frustrar. Ah, ingrato. Ah, eu fui lá, eu fiz, não fez nada pra mim. Então faça sem interesse. Quando fizer, faça pra Deus. Porque se você fizer algo pro teu próximo, sem esperar nada em troca, ele vai te recompensar. Sabe, na cultura judaica, lá vem com o judaísmo, uma coisa que abençoa muito a vida de alguém é você bancar o enterro da outra pessoa. Que é isso? Porque se você fizer me dar esse copo de água aqui, eu posso te dar esse. Mas se a pessoa morreu, como que ela vai me retribuir? Eu tô doido pra bancar o enterro da minha sogra, por exemplo. Não tem essa oportunidade. Meu Deus do céu, eu tô brincando, minha sogra, eu tô brincando. Aqui, ó. Vai, boa. Aí então... Eu entendi, tá muito então, lindo. Que Deus possa Tá bom, abençoar já, vocês. Mas já falou, não. Chega, acabou. Não, porque a história dele, ele falou que escreveu 28 livros. A história dele deve ser muito legal. bonita. Você não pensa em nenhum filme, documentário de sua história, sua vida, não? Eu Um acho- diretor bom Edir aqui, ó. Macedo fez, Ó, vamos fazer o diretor seu, aqui, ó. cara. Ó, um diretor Edir bom Macedo aqui, ó. fez. Eu tenho receio de... Eu não gosto, já vivi um auge da minha vida, quando eu estava 24 horas no ar. E eu não gosto de fama. E acho que é feio quando você faz... Com todo respeito, tá? Você fazer uma biografia. Deixa para que se a minha vida conseguir impactar. Quem fez a biografia, o filme do Billy Graham, não foi ele. Edir Macedo fez é uma diferença você fazer uma biografia, alguém fez de você. Eu vou sentar com você e eu vou analisar você. E eu vou escrever sobre você. Agora, a autobiografia, inclusive esses dias eu vou fazer uma fofoquinha santa. Boa. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava com o pastor Glauber lá em Boston. E quero parabenizar o bispo Macedo. Vai dar um rebulante se eu falar isso aqui, mas eu vou ter que falar.
Eu achei linda a parte dele, que ele reuniu com o missionário R.R. Soares, ele pediu perdão pra ele. Qual é o lance do filme lá? São parentes, pô. Se fala tanto tempo, não se falava? Ué. Tanto tempo que não se falava. Aquela parte do filme lá foi... Esculhambou, né? Com o R.R. lá, tadinho. Mas o grande fundador da Igreja Universal, na verdade, foi o R.R. Soares. Eles são cunhados, você sabe disso, né? Sim, sei. E aí, ele pediu perdão, que lindo. Quer ir pro céu? Tem que perdoar, irmão. Não, tem que perdoar, libera perdão. Então eu acho, se eu conseguir deixar um legado, que outra pessoa faça de mim. Que alguém faça um filme meu, se eu conseguir fazer alguma coisa que mudar a vida de alguém, que alguém escreva, mas eu sobre mim mesmo, que Cristo apareça e que eu diminua. Eu não gosto de ser. Pra finalizar então, gente, pega um copo com água. Para! Isso aí é outro. É outro, irmão. Desculpa. Queridos, hoje nós recebemos aqui uma salva de palmas aí, o nosso convidado, Agenor Duque. Vou dar um igual pra Jesus. Muito obrigado por ter Posso topado essa deixar parada. aqui meu Instagram? Ele tá aparecendo o tempo todo quando o senhor fala. Tá bom. Você do Mas pode falar também, pode falar também. Não, mas pode falar também. Agenor Duque, oficial do Instagram e o meu Mas canal. durante todo o programa nós colocamos aí. Tá bom, Estamos aqui pra obrigado. te honrar, querido. É o GC. E parabéns por vocês trabalhem. Sabe que uma coisa que eu disse pra o Duda? Você conhece o Duda Lisboa? Ele é meu parceiro. Gente boa demais da conta. Tem muita gente que mete o pau no Duda. Porque o Duda às vezes vai na casa do Amaury Júnior, vai com o cantor fulano, ciclano. Esses dias eu tava voltando com o Duda. A gente foi na pós do Trump e conseguimos entrar pra misericórdia de Deus, através de uma grande amiga. Um abraço pra ela, a Tânia, que é a esposa do embaixador de Israel, lá em Washington. A gente entrou e, não que eu tô me gloriando, mas muitas pessoas não entraram, foi difícil. E a gente voltando, e sabe o que começou a falar pra mim? Sobre legado que sua mãe deixou pra você. Sim. Porque o Senhor disse pra Salomão, por causa do teu pai Davi, eu não vou botar o fim no teu reino aqui agora. Mas por causa de Davi. Ela falou sobre legado. De repente o Duda Lisboa começa a falar pra mim sobre o Naldo Bene. E contando a história, pai, liga a história da mão de vocês. Eu falei, liga pra ele agora. Foi esse deu hora, 3 horas da manhã. O Naldo postou. Daqui a pouco, a gente começou, eu não sabia. Naldo crente. Naldo tem temor de Deus. Então o Duda consegue entrar em lugares que eu, como Agenor Duque, ou como você quiser chamar de truque, de besta, de boboca, dono do pano de saco, alguns me chamam de mendigo do pânico, mas vocês conseguem entrar... Mendigo do pânico, essa eu não tinha ouvido, não. Eu sei. Lembra de mendigo? Lembro. Aí Essa eu não tinha escutado, não. Eu tô ligado. A Fernanda me é uma. A Fernanda... Flintstones. Quando a pastora Fernanda, esposa do Duque, me viu, falou, o mendigo do pânico. Que fica com o mendigo, pano de saco, humilhação. Então vocês conseguem entrar na casa da pessoa e falar de Jesus. Eu não consigo. Você consegue... Por exemplo, um cara que é religioso ou não consegue ter de si. O cara não consegue ter um culto meu. Você consegue chegar, eu não consigo chegar. O que importa é que isso, que é por rincha, por rancor, por isso, por aquilo. O que importa é que Cristo vai ser pregado. E muitas pessoas acabam... Cada um fazendo o seu papel, né? Então, parabéns a você. Eu queria que todo mundo que tá aqui aplaudisse o céu para esse podcast. Glória a Deus. Glória a Deus! Ô, gente, batemos um papo aqui. Quer você goste ou não, é um homem que tem feito muita diferença. Eu concordo com algumas coisas, não concordo com outras. Não é com o senhor, não, tô falando no geral. A vida é assim. A vida é assim. Nós temos que concordar só com um lugar, cara, com a Bíblia. Você não pode entrar em desacordo com o que diz a palavra. Fora isso aí, é um direito seu. Não concordar, gostar ou não gostar. Mas Deus deixou uma ordem. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a amar. E amar inclui não falar mal, não maldizer, perdoar, respeitar. Então tudo isso faz parte. Que eu espero, de fato, que você, depois desse podcast, tenha percebido o seu próprio preconceito. Eu tiro por mim mesmo. E que a gente possa amar o outro. A mão é diferente do pé, o pé é diferente da orelha, a orelha é diferente do olho. São partes do corpo tão diferentes, não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Precisamos de todas elas, todas. A que parece ser insignificante. O pelo do nariz, um dia eu fui no barbeiro, ele depilou. Eu tenho problema de respiração. Rapaz, eu fiquei assim, enquanto não nasceu o cabelo de novo, eu fiquei... Agoniado. A respiração ficava... Porque o pelo do nariz, ele filtra. E eu tirei o filtro. E começou a ir impureza e eu fiquei com o nariz entupido. Quer dizer, uma coisa que você parece que é uma coisa desagradável, que é o pelo do nariz, ele é importante pro seu corpo. Então o corpo é isso, faz parte, as diferenças, e que nós possamos respeitá-las, né? Deus abençoe você, muito obrigado e até o nosso próximo podcast do Balaio. Fui! Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Música pra todo mundo, no mundo inteiro. Eu sempre tive curiosidade de conhecer os Estados Unidos. E aí depois que você conhece, irmão, é difícil você querer voltar.
nome é Dirvan Passos, trabalho no audiovisual já há 14 anos. Comecei meu trabalho como auxiliar de cinegrafista em Belo Horizonte, no programa Balaio. Quando você casa, se torna pai de família, você quer dar uma condição melhor para sua família. Segurança, qualidade de vida, conforto, além da cultura, que eu admiro muito. E aí eu e minha esposa decidimos ficar. E aí nos indicaram, através de amigos, a G Immigration. E aí conhecendo o Rodrigo Aleda, cara, foi maravilhoso. Se tornaram grandes amigos, cuidou mesmo da minha família, de mim, da minha família, preocupou com todos os detalhes, fiz várias entrevistas com os advogados e ali eles mostraram vários caminhos que eu poderia adquirir Green Card. Tudo isso aconteceu em meio à pandemia, com toda a dificuldade, burocracia que todo mundo viveu. Mesmo assim, a AG foi competente e conseguiu me atender e suprir em todos os detalhes. E aí, finalmente, chegou o grande dia, quando o Rodrigo e os advogados me ligaram, me dando essa maravilhosa notícia. O meu Green Card tinha sido aprovado. E graças a Deus chegou o meu Work Permit. Para quem não sabe, é a minha permissão de trabalho. Chegou também minha carta viagem, que é a permissão de eu poder viajar, sair do país, enfim. Leda e Rodrigo, muito obrigado. Vão para cima que só está começando.